educação, não é? Eu só lembro que na CBO hoje nós temos outras classificações para a identidade profissional, além do professor. Antes nós só tínhamos professor e treinador de futebol. Hoje nós temos um leque de outras nomenclaturas, inclusive profissional de educação física. O professor Sander traz a questão da licenciatura. Ele entende que há um rareamento da licenciatura, mas eu vou avançar. Me permita, professor Sander, que eu anotei um monte de coisa aqui enquanto ele falava, dizendo assim: eu não acho que a licenciatura vai acabar. Isso agora eu estou no achismo, que eu não fiz nenhum estudo para dizer isso com segurança. Eu não acho que ela vai acabar. Vocês querem que eu... Não sou também o astro, não tenho uma bolinha de cristal. Mas eu acredito que nossa profissão vai caminhar para termos profissionais licenciados e bacharéis. Praticamente todos. Essa é a minha leitura. Pelo que eu tenho visto dos projetos. Todas as instituições estão abrindo bacharelado. Tem um tronco que vai mais ou menos até aqui, que é comum. Alguns querem descer o tronco até o cóccix. A gente está mandando voltar, ficar só na cervical. Tá? E depois vamos para o bacharelado e para a licenciatura. Então, essa é a minha leitura hoje. Daqui a 10 anos a gente pode ver se minha hipótese se confirma ou não. Essa é a versão que eu tenho. Há uma queda nas licenciaturas? Há, mas não só em educação física. Porém, se nós pegarmos o ProUni, vamos ver que as licenciaturas estão lá para cima. Se nós pegarmos a educação à distância, vamos ver que as licenciaturas subiram todas. Tá certo? Há uma queda em algumas licenciaturas, física, matemática, né? Por quê? Porque há outros campos de intervenção para o bacharel em física, muito claro, que absorve e paga muito. E tem muito físico, muito matemático na gestão. Então, há essa questão. As licenciaturas caem porque há um movimento mesmo de descendência para o magistério, por causa da remuneração, da valorização, das condições de trabalho, da violência social nas escolas, etc, etc, etc. Então, isso é uma queda que não é exclusiva da educação física. Tá certo? Agora, Marisa traz uma coisa que é importante. Ela diz assim: a escola não acaba. Meu problema não é que a escola acabe, é que a educação física acabe na escola. Esse é o meu problema. Porque as escolas estão aí. Agora eu pergunto, está havendo aula de educação física realmente nas escolas? Então a pergunta é outra. As escolas, espaço físico formal de educação, não vão acabar. Agora a pergunta é outra. A educação física, neste projeto da escola, tem lugar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E perguntar mais. Por que não tem? Considerando todo esse contexto maior, mas considerando a especificidade da educação física. No Rio de Janeiro foi preciso o Conselho interferir, porque tiraram a educação física, vamos botar sociologia. Sociologia não, filosofia. Tiraram a educação física. O Conselho foi lá e pegou uma briga, levou para a justiça para voltar às aulas de educação física. Mas a gente vai viver a vida brigando na justiça para conseguir dar aula? Por que a gente não se mantém sem a justiça? Tem alguma coisa que não está bem. Então, acho que era isso aqui, mas tem ainda alguém que me falou alguma coisa. Deixa eu ver se eu anotei. Geraldo foi o da... Coitadinho. Foi o da internet, que precisava ser em tempo real, não está sendo. Mas perguntou sobre as políticas públicas no Brasil. A nossa classe, não foi ele? Poderia ser mais atuante para isso? Poderia. E as políticas públicas também poderiam ser mais bem elaboradas. Para responder realmente aos anseios da sociedade em termos de políticas públicas. Querem ver uma coisa? Que as políticas públicas nem sempre estão do nosso lado. Já perceberam como as políticas públicas em geral, eu estou dizendo isso em rede, hein, gente? Olha a seriedade do que eu vou dizer agora. Começaram a criar a figura de gestores, de agentes. Já perceberam isso? Agentes de saúde, agentes de esporte, agentes de lazer, agentes de cultura, agentes de educação. Já começaram a perceber? Em geral, são os líderes comunitários. Professora, tem alguma coisa contra os líderes comunitários? Em absoluto, não tenho nada contra. Só que são papéis distintos. Comunidade precisa de profissionais dessas áreas que eu acabei de falar, exercendo as suas profissões.
ao lado do líder comunitário? Sim, senhora, por que não? Ele conhece as especificidades daquele local, ele é capaz de colaborar para que se chegue aos locais onde aquilo precisa chegar, mas o profissional tem que estar ali. Tá certo? Então, essa questão é uma questão, por exemplo, que eu penso que nós podemos contribuir para que as políticas públicas sejam melhores e que nós realmente possamos nos inserir nelas. Geraldo, que foi você que mandou essa pergunta. Né? Então, acho que é uma forma de contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas, mas também de pensar que as políticas públicas devem pensar nos profissionais das respectivas áreas, trabalhando de forma articulada com a comunidade, sim. Ouvindo a comunidade, claro, mas com a sua competência definida por uma formação específica que estudou para aquilo. Essa é a grande contribuição que eu acho que as políticas públicas poderiam dar ao país, no sentido de, especialmente nas comunidades mais carentes, levar as pessoas mais bem informadas para trabalhar competências específicas.